Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Nessa semana do Dia Internacional da Mulher, é importantíssimo a gente lembrar perspectivas e personagens históricas mulheres que muitas vezes não conseguiram contemplar a história com a sua personalidade. A história, escrita majoritariamente por homens, acabou sendo machista por muito tempo e criou grandes adjetivos ou mesmo marginalizou muitas figuras importantes apenas pelo seu sexo biológico. No caso da Princesa Isabel, não é diferente. Ela, muitas vezes, principalmente na escola, é colocada como uma das personagens, quando não um dos motivos, da queda da monarquia brasileira. Muitas vezes a ideia é que a Princesa Isabel seria uma religiosa fanática e que, pelo simples fato de ser mulher, não conseguiria ter pulso para continuar o governo de seu pai. Muitos historiadores colocam ela como um dos principais pivôs da crise que derrubou Dom Pedro II. Mas será mesmo que é correto falar que o machismo derrubou a Princesa Isabel? Ou mesmo que ela tinha uma posição passiva e era encarada de uma maneira inferior aos homens? E não esqueçam que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo as referências que eu uso para fazê-lo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o meu Instagram e Twitter, que eu estou fazendo posts semanais sobre história política. Segue lá! Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. A Princesa Isabel é reconhecida na história brasileira por inúmeros fatores. Seja porque ela foi a filha mais longeva de Dom Pedro II, seja porque ela era realmente muito religiosa, seja por causa do ato mais importante de toda a sua atividade política, a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. Essas questões acabam aparecendo muito na biografia da princesa, e muitas vezes são ilustrados por comentários de historiadores que ou vão exaltar a sua figura, principalmente o seu papel na questão abolicionista no Brasil, assim como também alguns historiadores que ressaltam o seu caráter feminino e, portanto, submissa a um modelo patriarcal de sociedade. Ela, por mais que se esforçasse e tivesse uma educação, não conseguiria se inserir num ambiente político orquestrado por seu pai e muito menos constituir a sua própria visão política, que depois, inclusive, seria dela, como ela era a herdeira do trono. Por muito tempo, essa visão tradicional, exaltando a Princesa Isabel e principalmente seu lado abolicionista, foi desenvolvido pelo historiador Pedro Calmo, que é um dos principais, inclusive, biógrafos da família real e de outros personagens do Brasil Império, e que vai fazer essa valorização muito grande, principalmente bebendo numa historiografia bastante datada, muito vindo também do século XIX. Uma historiografia focada nos grandes nomes, nos grandes eventos, nos grandes acontecimentos e com um forte teor nacionalista e também que queria dar um sentido, um passado para um país. Dessa forma, a Princesa Isabel aparece muito como uma líder visionária que, por mais que tivesse uma posição religiosa, sempre estava ali obedecendo à Constituição e querendo se estabelecer nos assuntos do Império. E a questão da Lei Áurea foi o seu maior exemplo de vida pública, fazendo com que ela fosse a principal personagem em todo aquele evento. Entretanto, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão tradicional, a visão que coloca inclusive uma perspectiva mais feminista, como é muito bem utilizada pelo Robert Rick Barman, vai colocar a Princesa Isabel como uma pessoa que de fato tinha uma educação, porém não conseguia espaço. Ela era uma mulher dos anos 800, uma mulher que dependia muito da sua função nobiliárquica, da família que descendia, e mesmo nas condições privilegiadas que ela vivia, ela ainda era uma mulher que vivia para cuidar das crianças, da casa e principalmente da moral familiar. Essa ideia clássica que a mulher tem que ser a mãe, muito baseada na Virgem Maria, é algo muito cultural e que estava muito presente nas famílias dos anos do século XIX. Essa visão do Barman, inclusive, coloca a Princesa Isabel numa posição bastante passiva e realmente como alguém que estava sendo tolhida o tempo todo de dar suas opiniões e que queria ter um poder, porém a sociedade, a conjuntura que ela vivia não a permitia. Esse tipo de visão que a gente está falando, tanto essa mais tradicional quanto essa mais feminista, ajudam a compor o quebra-cabeças que foi a Princesa Isabel, mas não respondem exatamente se foi o machismo que vai fazer com que ela não seja bem-vinda a assumir o trono do Brasil. E os dois historiadores têm algumas opiniões sobre isso, mas a historiografia mais recente, principalmente pautada nos livros de José Murilo de Carvalho, Maria Teresa Chaves de Mello, entre outros historiadores do Império e principalmente da transição, vão colocar essa perspectiva da Princesa Isabel em um cenário bastante diferente do que a gente vê na escola.
A ideia, que inclusive começa no livro da Monarquia e República, que é da historiadora Emília Viotti da Costa, um livro que inclusive já é antigo, mas ele tem muitas inovações historiográficas, vai colocar a questão já emergindo do republicanismo brasileiro e também das condições econômicas que a gente possuía no momento. A questão do café, do pensamento que vai emergir nas elites cafeeiras paulistas, que buscavam uma república ou pelo menos um novo modelo político que atendesse seus interesses. Esse tipo de situação, principalmente focada e alinhada com a questão abolicionista, acabaram dando explicações mais sólidas a respeito do fim do Império Brasileiro. A ideia é que realmente o papel da princesa Isabel ser uma mulher é uma visão ainda mais antiga do que a da Emília Viotti, que está ali nos anos 60. É uma visão realmente que remete ao Pedro Kallmann, que valorizando a princesa Isabel vai culpabilizar os republicanos, principalmente os militares, que não reconheciam naquela mulher uma posição de virtude. O próprio Roderick Barman, na sua visão feminista, vai dar eco a isso, colocando que, por mais que ela quisesse o poder, ela não conseguiria por ser mulher. Mas as problematizações mais recentes colocam a figura da princesa Isabel como um fator menor para a queda da monarquia e mais um componente social de todo aquele caldeirão que fervia no século XIX. A figura de Isabel como realmente uma carola religiosa que focava muito no Vaticano e queria cada vez mais fazer com que o Brasil tivesse ligações com a Igreja Católica é algo que de fato se comprova em diários, registros e mesmo nas opiniões públicas de Princesa Isabel. Porém, essas questões elas vão ter um certo impacto, mas não como a gente imagina. A gente vai ter a tese, por exemplo, do Robert Bryan Jr., que vai analisar o posicionamento político da Princesa Isabel e focar no que ele vai chamar de política do coração, que é realmente uma política que a Princesa Isabel vai ter de opinião pública e de preparar inclusive o seu mandato depois que Dom Pedro II morresse ou abdicasse. E ela, com essa visão, através da política, justificava um retorno às questões católicas e do pensamento que se tinha norteado pela Igreja. Princesa Isabel era uma ultramontana, um movimento que vai emergir na segunda metade do século XIX, lá na Europa, que queria voltar às raízes da Igreja Católica, que queria valorizar os principais ensinamentos de santos e que a opinião do Papa fosse realmente mais válida do que o excesso de liberalismo e modernidade que estava acontecendo ali no século XIX. Esse posicionamento, então, era bastante reacionário se você parar para pensar. E justamente porque a Constituição e mesmo a política ainda ficaria submetida à Igreja Católica nessa visão ultramontana. E a Princesa Isabel era partidária disso. A questão é que é através da religião e da sua, inclusive, carolice, que ela vai instituir uma visão política, na visão principal ali do Robert Bryan Jr. Esse tipo de entendimento, de pensar a religião como uma ferramenta ativa da Princesa Isabel, coloca em xeque um pouco que ela era tolhida completamente na sua atividade política, sendo que ela conseguia de fato emergir principalmente sob esse viés religioso e fazer uma política que ela acreditava, e ao mesmo tempo tira um pouco essa grande culpabilização que o Kallmann coloca a respeito de que os militares e os republicanos não queriam ela por ser mulher ou coisa do tipo. Afinal de contas, ela de fato vai ter um pulso, ela vai ter uma atividade política que tem que ser mencionada. Ela vai governar o Brasil durante 3 regências que Dom Pedro II não estava. Ela vai sim participar de discussões dentro da corte, ela vai palpitar a respeito do abolicionismo, mas claro, essa atividade política dela, tirando na parte religiosa mesmo, ainda é muito fraca e realmente não compõe esse caráter que ficou para a história da Princesa Isabel como uma redentora, aquela que libertou os escravos. É mais, na verdade, uma visão política que mostra que ela buscava e ela tentava e muitas vezes era respeitada através das suas opiniões, mas utilizando como barco, como ponte, a questão religiosa. Interessante ver como historiadores começam a perceber nuances sobre a posição dela e entender como o sexo entra numa questão de obstáculo ou mesmo de caracterização de um personagem histórico. E o mais interessante ainda é entender que, como eu falei da nova historiografia, que a Princesa Isabel não vai ser a grande culpada da queda da monarquia, perdão. Na verdade, a gente vai ter todo um componente conjuntural que envolve as questões econômicas, a questão do republicanismo como ideia. A Maria Teresa Chaves de Mello, por exemplo, em um vídeo que eu já falei aqui, vai defendendo a sua tese que a república, na verdade, não foi completamente a parte da sociedade civil, principalmente dos mais pobres. Na verdade, o republicanismo estava presente em alguns setores da periferia, e muita gente não gostava da monarquia. Gostava de Dom Pedro II, mas não da monarquia, justamente porque eles entendiam aquilo como algo desigual. Eles entendiam, principalmente, que uma monarquia garantia privilégios para a nobreza, e a pessoa que é um cidadão comum não teria esse tipo de acesso.
Então o Nascimento acabaria defendendo uma sociedade que, naquele contexto de século XIX, com o avanço do comércio, do capitalismo, do pensamento liberal, acabava não encontrando mais eco. E essas questões de republicanismo, economia, a questão do abolicionismo, de fato impactam muito mais o fim do Império do que o mero sexo da Princesa Isabel. A gente vai ter sim críticas e muito posicionamento machista a respeito dela. Vamos ter frases que vão falar que a Princesa Isabel era boa como uma porta e estúpida como uma leguminosa. Vamos ter frases que vão falar que a Isabel realmente ficaria escondida debaixo da saia do seu marido, o Conde d'Eu, o Gastão de Orleans, um nobre francês que inclusive vai ganhar mais apreço por parte dos republicanos, que encontravam nele, e não na Princesa Isabel, uma chave para os seus interesses. Então esse tipo de coisa realmente tem que ser avaliado para a gente entender o papel do sexo biológico de um personagem e como ele compõe esse caldo todo histórico. Princesa Isabel realmente vai ter participação política, realmente vai sofrer os seus machismos da época, realmente vai estar inserida numa conjuntura que coloca a mulher numa figura submissa, mas isso não faz com que ela seja uma figura passiva e muito menos a questão do seu sexo seja um dos fatores preponderantes na queda da monarquia, quando a gente tem muitos outros fatores. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um tema que eu achei interessante, até porque na escola eu estou falando sobre o fim da monarquia e essa questão apareceu. E é muito importante, inclusive nesse momento de semana do Dia Internacional da Mulher, a gente avaliar tanto as contribuições historiográficas, como aqui da Emília Viotti da Costa e da Maria Teresa Chaves de Mello, assim como também personagens históricos, que por mais que estejam ali na nobreza, como a Princesa Isabel, também simbolizam muito, afinal de contas, a questão do machismo estava presente historicamente em todos os setores, como até hoje está. Mas, claro, também não podemos esquecer de todo mundo que está ali na sociedade civil, que compõe a história, que é agente histórico, e, no caso, as mulheres, que, se não era nobre, em grande parte ficava esquecida pelos registros da história. E a grande crescente de história das mulheres e dos papéis de gênero estão ajudando bastante a gente esclarecer bastante coisa, seja na história do Brasil ou na história mundial. Espero que tenham gostado. Sugiram aí mais temas de vídeos aqui para fazer nas próximas semanas. E galera, eu espero vocês na quinta que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!